Salve, salve, rapaziada. Mais um episódio aí do The CoachCast. Esse projeto aí tá crescendo a cada dia. Tô muito feliz em a receptividade de vocês aí, a audiência de vocês. Obrigado aí a cada um, cada curtida, cada compartilhamento. Cara, hoje eu tô recebendo uma pessoa muito especial. Acompanho ela, antes de conhecer ela, já era fã dela na internet, acompanhava altas risadas aí com ela. É uma atleta de alto rendimento, a atual campeã brasileira, Cláudia Costa. Bem-vinda aí. Meu Deus, atual campeã brasileira. Obrigada, Dave. É uma honra estar aqui, estou muito feliz. E é isso, eu tô me acostumando com esse título aí. Meu Deus, veio aí. Cara, que maneiro, cara. Eu fiquei feliz demais quando você conquistou isso aí. Acompanhei de perto e de longe a tua correria até chegar no tão sonhado título brasileiro. Mas, cara, eu não gosto muito de começar com aquele clichê, como é que eu tô contado no jiu-jitsu. Vamos entrar logo com o pé na porta, vamos falar de brasileiro, como é que foi isso aí? Dave, antes de qualquer coisa, eu trouxe uma coisa para você ficar proteinado. Ih, meu irmão, aí, ó. Chego, veio, traga as coisas. Esses convidados têm que aprender, cara, trazer os coisas. Ó, um shake de whey. Esse é gostoso pra caramba, de morango. E fortalece. Uma dose de whey também, esse aí pra você experimentar de sorvete de creme. E uma paçoquinha. Olha que Essa aí com whey também, tudo com whey. produtos da Groove. Com o melhor cupom CláudioJJ. Isso aí, rapaziada, fortalece Aí, ó. lá. Isso é muito importante. Você que é atleta, você consome isso aqui. Então compra no cupom dela, meu irmão. Isso. Entendeu? Já me Então ajuda a vamos chegar. fortalecer quem tá do nosso lado aí, vamos fortalecer a nossa classe. Vamos pra cima. Obrigado a você, obrigado a Groove pelo carinho. François vai ficar com ciúme que ele não ganhou esse aí. Aí, Sinto François, já era. Pô, perdeu. Queima o amuleto. Aí, já ó, era, pronto. já era. Obrigado pelo carinho. Nada. Então, deixa aqui. Pode falar. Bom, qual foi a pergunta? Esqueci. Como é que foi essa tua corrida no brasileiro? Bom. Vamos começar com o camp lá no Melk. Tá bom? Como é que foi ficou um mês lá? Foram 3 semanas, né? A gente ficou sabendo, eu e minha amiga, a Bia, a gente viu no Instagram eles divulgando esse camp e eram abertos a todas as equipes. A gente tentou outros no Rio, mas todos eram para a própria equipe do local, né? Mas esse era aberto a todas as equipes, então não teriam problemas com equipes. Né? Eu falei, bom, vamos ver. E aí, a minha intenção nesse camp, principalmente sendo lá na Melk, era ter contato com a galera que já chegou várias vezes onde eu queria chegar, né? Lá tem vários campeões brasileiros, várias vezes. E saber como é o treino deles, né? Saber que tipo de preparação eles fazem, para ver se cabe para mim isso, né? Para trazer isso para minha vida, para minha performance. E aí, foram 3 semanas, né? Eu já sabia que eu ia chegar lá, eu ia apanhar. Mas, meu Deus, precisava ser tanto? Caraca, que exagero! E aí, nossa, lá os treinos eram um de manhã e um de tarde, né? E tinha a possibilidade de fazer o da noite. Quem disse que eu aguentei o da noite? Não. Era o de manhã e de tarde para outro dia, vamos para outro dia. E aí, chegando lá, realmente a gente teve contato com... Pô, Diogo Reis estava lá, o Mika. Eu achei que era clickbait, né? Era, não, vem que você vai ter contato. Chega lá, não tinha ninguém. Mas realmente, eles faziam os mesmos treinos, além dos juvenis, né, que estão despontando. E uma coisa que eu fiquei impressionada, eu achei que eu ia chegar lá e ia achar um clima muito hostil. Porque, sendo um lugar de competição, eu achei que ia ser aquele negócio de cada um por si, todo mundo querendo matar todo mundo. Até tem, né? Durante o treino eles fazem isso, mas de verdade é um ambiente amigável. Tá todo mundo, eles realmente querem ajudar uns aos outros e é todo mundo com o mesmo objetivo. Isso me surpreendeu bastante. Achei até que ia rolar aquela segregação com a pessoa de fora, mas não rolou, todo mundo foi bem... recebeu bem a gente, isso me impressionou. Que maneiro. E aí, realmente, as aulas do Melk, né? É realmente como todo mundo vê, né? É tudo muito estratégico, tudo voltado para a competição, né? Então, realmente, as aulas, eles falam sobre, isso aqui na competição, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, foi uma experiência muito boa para eu ver o que está sendo feito, o que está sendo feito que está funcionando ali, né, para eles. Então, para trazer isso para mim, foi uma experiência muito maneira. E pelo que você mostrou lá, foi um investimento alto, né, cara? Como é que
Eu te acompanho e admiro muito essa parada da realidade que tu coloca, sabe qual é? Você é da contabilidade, né? Sou contadora. Então você mostra na prática ali cada custo, então eu acho isso maneiro também. Cara, o que te leva, assim, qual o teu intuito em mostrar ali? É só conteúdo? Você quer realmente mostrar a realidade? Qual a tua intenção ali com esses vídeos, assim? Olha, no início, quando eu comecei ali no Instagram, até quando eu comecei a entrar nessa vida de atleta mesmo, eu tinha muitas dúvidas. Tenho até algumas dúvidas até hoje em relação a como fazer, como chegar, de que forma eu consigo. E não falam isso na internet, não falam. Ninguém fala como que você faz para chegar no Mundial. Como você consegue. Tem muita gente que não sabe que tem que tirar visto, passaporte, como é que faz, quanto custa. E isso é uma dúvida que eu sempre tive. Então, tudo que eu vou fazendo para eu, seja campeonatos brasileiro, mundial, que seja, eu vou mostrando, porque pode ser que tenha outra pessoa que também está querendo chegar, mas não faço ideia, com certeza tem, né? Não faço ideia como chegar lá. Então eu faço questão de mostrar os custos, como que faz, que site que pega, promoção, esse tipo de coisa, para ver se a pessoa consegue chegar lá, porque era uma dúvida que eu tinha lá no início, né? Então, é como se eu estivesse devolvendo para uma Cláudia do passado, digamos assim, entendeu? Entendi. Isso. E, cara, como você acabou explicando o conhecimento que você adquiriu no Melk lá, foi apenas uma tirada de dúvidas, né? Como é que foi essa experiência, assim? Você viu que... qual o diferencial maior ali? Você acha que é o volume de treino, o material humano? É porque tem muitos campeões? Olha, antes do Camp da Melk, eu estava pensando como é que eu ia fazer da melhor forma a minha preparação para o brasileiro. E esse ano, diferente dos anteriores, eu estava me sentindo bem para lutar o brasileiro. Só eu teria que correr atrás de alguns ajustes ou outros, mas um mês antes do brasileiro eu estava me sentindo bem. Esse camp foi para uma cerejinha no bolo, para botar um detalhe a mais e também para fazer contatos. Eu fui lá para ser vista, fui mesmo, não nego, fui lá para fazer gracinha. Eu sabia que pelo meu jiu-jitsu eu não ia ser destaque lá, o pessoal tá voando, mas pela blogueiragem eu sabia que eu ia fazer alguma coisa. Então fui lá, fiz o que fiz, e aí lá foi questão de ajuste, assim, um detalhe aqui, outro lá. O Melk e os outros professores dando aula, eles pegam muito nos detalhes. Isso é uma coisa que eu gosto muito no jiu-jitsu, que a pessoa me mostre todos os detalhes possíveis e imaginários. Aquele detalhe que a sua cabeça fica, caraca, entendi. Então isso foi muito disso, assim, o jogo deles lá é muito diferente do meu hoje em dia, né? Muita guarda, muito berimbolo, muito armlock voador, esse tipo de coisa, né? Também, óbvio, eles pegam na base, mas não me identifico ainda, quem sabe? Claudinha, armlock voador, quem sabe? Então, foi muita questão de ajuste num jogo que eu não uso muito ainda, né? Mas estou estudando para chegar lá. Não, então, tirou onda. Foi um ajuste. Foi muito maneiro isso aí. Teu corre é admirável. E, cara, falando em blogueiragem, quando eu vi a tua conquista, me passou um filme na cabeça. Essa é uma dúvida que eu quero tirar com você. Acredito eu que você era muito cobrada, a pessoa assimilando essa coisa da influencer com atleta. Esse título brasileiro, qual foi o peso que tirou das suas costas? Cara, foi... Eu comecei a lutar o brasileiro em 2021. Mas aí eu tinha acabado de chegar na faixa azul, nem conhecia a dimensão do brasileiro, meu professor na época falou, não, foi no Rio de 2021, né? Então meu professor na época falou, vamos todos lutar o brasileiro. Brasileiro? Campeonato? Vambora. Lutei. Aí conheci, naquela época, a Isa Lemos foi campeã peso absoluto na faixa azul. Aí eu olhei, eu vi todas as lutas dela e vi ela chegar na final, eu vi a emoção que foi. Aí eu falei, caraca, eu quero muito isso aí, mano. É aquilo ali que eu quero. Essa emoção, eu quero isso, sentir isso aí. E aí, depois do de 2021, que eu fui conhecer o brasileiro e tudo, eu falei, não, então vamos fazer um trabalho aqui. E aí eu fui ajustando tudo, em 2022 perdi na segunda luta, 21 perdi na primeira, 22 perdi na segunda. Falei, opa, tô fazendo alguma coisa certa. E aí eu fui pro de 2023, ajustei mais coisa ainda, tudo que eu podia, e aí de 2023 eu fiquei em segundo lugar. Isso aqui me mostrou que era possível. Foi esse aqui que me mostrou. Eu fiz 4 lutas naquele dia, foi a primeira vez que eu fiz 4 lutas em um campeonato, normalmente eu perdia antes. Então, eu fiz 4 lutas e esse aqui me mostrou que dava. E aí eu falei, mano, cheguei muito perto, faltou uma lutinha, faltou um ajuste, então eu vou fazer, vou conseguir.
E aí foi esse que me mostrou que dava, que eu corri mais ainda. Corri mais, ajustei mais coisas, ajustei tudo que podia, busquei mais treino. Cara, corri muito, corri muito. E aí, 2024, por várias questões que estavam acontecendo, eu não estava conseguindo treinar o suficiente. Fui lutar em 2024, perdi na primeira luta. Fiquei muito triste. Porque depois disso aqui, perder na primeira luta, eu fiquei, caraca, mano, o que aconteceu? Aí eu falei, não. Aí avaliei tudo que estava acontecendo na minha vida pessoal, que estava uma zona. Falei, não, calma, dá certo. E eu me juntar com pessoas que já chegaram, por exemplo, a Danusa Blanco, ela me deu muito suporte. Ela sabe muito, ela já... Pô, ela lutou... Nossa, essa mulher... Então ela falava muito pra mim, continua que vai chegar, tenha paciência, continua trabalhando que vai chegar. E foi isso que eu fiz. Ano passado eu fui pro Mundial, dei um jeito, foi o meu primeiro Mundial, dei um jeito, porque o plano era ir em 2023, não consegui o visto a tempo. E aí eu falei, não, então vai ter que ser no próximo ano. Perdi na primeira luta do Brasileiro. Falei, meu Deus, será que eu vou? Olha só, perdi no Brasileiro. Ai, não sei. Aí fiquei. Falei, quer saber? 2 campeonatos diferentes, eu vou sim. Fui, foi a melhor decisão que eu tive. Perdi na segunda luta do Mundial, mas eu perdi pra campeã e eu senti que foi no detalhe. Falei, pô, eu perdi pra campeã. No detalhe, vai dar certo. Calma aí. Vamos de novo. Vamos de novo, dá pra ir. E aí eu saí do Mundial no passado, mirando isso aqui, falei, ano que vem vai dar certo esse Brasileiro. E vamos de pegar treino, ajustar, nutricionista, mais patrocinadores me ajudando, vamos buscar melhorar a mídia mais ainda, contar para todo mundo como é que tá sendo. Eu fiz um vídeo dos campeonatos mais custosos do ano, aí eu mostrei pra galera quanto é que foi a inscrição mundial, muito cara. Aí eu postei lá, mas é isso, dividi em 1 milhão de vezes. Cara, eu fiz nós compra o mundo. Parcelado vou até na lua. E aí eu fui correndo muito. E aí esse Camp da Mel, que foi mais um investimento, deixa eu fazer mais um investimento aqui, acho que dá. E aí, quando chegou, nossa, foi saber que todo o meu investimento, todo investimento de tempo, de energia, de abdicar de várias coisas, funcionou. O meu medo era que mesmo eu dando 100% de mim, não fosse o suficiente. Esse era o meu maior medo. E foi suficiente. Cara, quando eu ganhei, eu falei, não acredito, deu certo. Deu certo. Foi um alívio. Foi maravilhoso. Me fala um pouco, você migrou para a Escola do Formiga, né? Uhum. Eu vi que ele estava lá, tinha uma galera grande ali te apoiando. Me fala um pouco da Escola do Formiga, como é que é o seu treino lá, como é que foi essa preparação lá no Formiga? Eu tô lá no Formiga vai fazer 8 meses agora, eu fui para lá em outubro de 2024, e eu precisava de uma galera que mirasse os mesmos objetivos de competição, né? Onde eu treinava era uma academia mais comercial, né? Tinham poucos competidores, e nesse pensamento de melhorar ao máximo, eu precisava de mais treino, mais colar com essa galera. Eu me sentia muito sozinha, nessa questão desses objetivos. E aí eu sempre ouvia que o jiu-jitsu é um caminho solitário. Eu ficava, não, então se eu estou me sentindo sozinha, vai ver, tá certo. Não precisa. Eu descobri que não precisa. E aí, quando eu cheguei lá no Formiga, logo as meninas me abraçaram, a Amanda, a Giovana, a Maraia, elas estão nesse mesmo corre e foi maravilhoso. Treinei muito com ela, a gente fez muito drill. Nossa, como fez posição. Giovana me xingava beça. Tá errado, faz aqui, é o jeitinho dela, né? E aí ela me ajudou muito também com esses ajustes de posição. E aí, depois o meu primeiro campeonato pelo Formiga foi o Rio Spring. E no Rio Spring eu fui vice-campeã peso e absoluto. Foi o meu mais perto de chegar a ser campeã peso absoluto que eu cheguei da minha trajetória. E aí, ali eu falei, cara, tá dando certo. Tô quase. Avancei mais, tá dando muito certo. Me senti muito bem, a galera me abraçou muito. Todo mundo tava com o mesmo objetivo de brasileiro. Então, pra mim, aquilo ali foi a melhor coisa que eu podia ter feito naquele momento. Ter chegado ali e ter essa amizade ali com as meninas. Eu nunca mais pensei em desistir, é isso. Vários momentos na trajetória a gente fica, caraca, será que tá certo isso aqui? Eu acho que não, vou largar o jiu-jitsu e fazer outra coisa, vou fazer um concurso, vou embora, sei que... Mas ali, depois que eu juntei com as meninas, elas me contando as histórias dela, o pensamento de desistir é normal, né? A gente pensa, eu pelo menos antes eu ficava, pô, tô pensando em desistir. Eu ouvia muito isso, que, você não pode ficar pensando em desistir, você tem que ter foco, tá certo, tá errado isso aqui, mas é normal. E é isso me fez me sentir no lugar certo, pertencente. Me fez me sentir pertencente
E dali pra frente foi só pra frente. Não, eu pude acompanhar alguns double golds aí Oh, que meu você primeiro. ganhou. Me conta aí um pouquinho dessas histórias aí, cada dificuldade em cada um. Cara, eu quero falar um pouco da... Primeiro eu vou falar do campeonato da SAF. Em 2025, o Kleiber me abraçou ali pra SAF, então... eu falei pra ele, eu quero me preparar pro Campeonato Brasileiro e quem sabe Mundial, né? Eu ainda tava pensando nisso. Ele falou, chega aqui na SAF, vamos lutar, vamos fazer acontecer. E aí, em 25, lutei todos os campeonatos da SAF. E a SAF me ajudou muito a me preparar. Foi um campeonato que eu lutei solta, lutei feliz. Então, quero deixar um agradecimento pro Kleiber. Consegui aqui, ó, fui campeã. Eu fui campeã em todos os campeonatos da SAF. Peso absoluto. Eita, como tá campeã. Então, isso fez muita diferença na minha jornada. A SAF me ajudou bastante nisso. E aí, um dos meus objetivos, no início do ano, de todo ano, eu gravo um vídeo falando o que eu espero pro ano, né? E no final do ano eu faço vamos ver o que eu esperei e estava certo. E aí, no início desse ano, eu falei que eu queria muito ser campeã, peso absoluto. Alguma vez, eu nunca tinha sido na CBJJ. Em janeiro veio assim no início do ano. Cara, foi uma sensação. Mais uma vez eu senti que eu estava no caminho certo. Tava tudo me mostrando que tava indo. E naquele dia eu tava muito nervosa. Nossa, o Marcel tava na beirada do tatame, eu falava com o Marcel assim, tudo bem, Marcel? Como é que você tá? Tá bem? Tava muito nervosa. Ele vai estar lá no Mundial. Olha aí, ó. Deu de novo, Marcel, como é que você tá? E aí foi um alívio, era um desejo, assim, porque a gente quer ser campeão peso absoluto, para mostrar que tá dando certo o nosso treino, né? Então, quando eu consegui, eu falei, caraca, tá dando certo, mano. Então é isso, eu tô no caminho certo, o que eu tô fazendo tá certo, eu vou chegar. E aí as meninas estavam lá também, elas lutaram, a gente lutou todo mundo junto, e isso foi para mim maravilhoso, foi muito bom. Pô, tirou onda, mano. Tu é braba demais. Tá maluco. Cara, o Campeonato Brasileiro é considerado um dos mais difíceis do mundo aí, né, cara? Isso tá te dando a confiança maior pro Mundial Tá. E como é que tá a tua ida pra lá? Como é que tá o andamento da rifa? Como é que tá a tua cabeça? Fala um pouquinho se te deu mais gás. Pô, esse resultado no Brasileiro me deu mais uma confiança de que eu tô no caminho certo, de que vai dar certo. Mas eu tenho conhecimento de que se eu paro de treinar, nada vai dar certo. Então eu fui campeã brasileira, mas eu tô pensando que eu tenho que continuar treinando, continuar ajustando, que eu errei lá, fui campeã, mas errei um monte de coisa. Então eu tenho que ajustar o que eu errei. E o Campeonato Mundial, eu fiz alguns vídeos contando como é o gasto, porque como eu fui ano passado louca. Eu fui uma semana, 2 antes, eu falei, quer saber, eu vou sim. Nossa, o que eu gastei de crédito, porque eu achei que eu ia gastar A, gastei B, né? Aí eu falei, meu Deus, que ideia ruim foi essa? Mas foi uma ideia boa, ok. E aí lá eu fazia várias histórias. Gente, isso aqui, ó, o pessoal fala assim, quem converte não se diverte. Eu convirto tudo. Não, comigo não tem essa não, tá maluco? $12, R$100. Não tem como. E aí eu fui mostrando os custos, e aí esse ano eu fiz um vídeo mostrando mais ou menos como seriam os custos. E aí eu orcei que o custo mais ou menos para ir para o Mundial é 10 mil. É mais 8 mil, na verdade. 8 mil porque é 4 mil de passagem, 1.000 de inscrição, 1.000 de hospedagem, mais ou menos, né? Depende de várias coisas. 1.000 de alimentação, mais ou menos também, se você passar fome. Porque é assim, você tá fora do país. Comer pra quê? Não tem necessidade. Essa coisa, essas coisas. Mas é mais ou menos isso. Ano passado eu economizei muito também, porque eu segurei bastante. Mas é mais ou menos esse gasto. Eu não tenho 8 mil. Teve uma pessoa que comentou assim, nossa, só isso? Pois me dê, então. É só isso? Transfira. Chama no Pix. Faz um Pix pra mim. Fala, é mole, quero ver fazer uma pixada. Pô, hein? E aí eu fiz assim os meus... Eu tenho um trabalho, né? Eu sou contadora. E aí o meu salário é o suficiente para eu pagar os custos da minha casa, minha mãe, aluguel, tudo mais, essas coisas. E mais outros custos para eu botar no jiu-jitsu. Só que o que eu boto no jiu-jitsu não é 8 mil. Não chega nem perto. Então, eu falei, decidi. Eu nunca fiz uma rifa ali no Instagram, porque eu gosto de... Eu me sinto melhor correndo atrás das minhas coisas, fazendo tudo mais. Só que tanta gente falou, cara, faz, eu quero te ajudar. Pô, faz uma vaquinha, faz um negócio, eu quero te ajudar. Eu falei, então, peraí. Aí eu falei, vou fazer então. Aí eu fiz a rifa. É muito dinheiro, é muita coisa. São 500 números a 20 cada um, é muita grana. Às vezes a pessoa não tem 20 para dar para você. Eu entendo totalmente. Mas eu fiz e tô acreditando muito nisso. Eu já vendi... mais ou menos 100 números, né? São 500, então um quinto foi. Legal.
já me ajudou, já me inscrevi no Mundial com esse dinheiro, a inscrição está feita. Próximo passo é conseguir a passagem, vai ser no crédito. Então, a minha intenção vou continuar vendendo a rifa e após Mundial eu continuo vendendo. Quando eu terminar de vender, eu volto esses meus boletos, né, que estão aí, para eu conseguir realmente pagar, porque não é um dinheiro que existe para mim, mas é uma vontade muito grande de estar lá. E muita gente falou que tem disposição para me ajudar nesse sentido, então, com o tempo, assim, eu vou indo. São 5 prêmios. São 5 prêmios, eu juntei todos os meus patrocinadores para ajudar, então tem um kit grandão da Brasil Combat pro primeiro sorteado. Aliás, são 5 sorteados, então os sorteados vão saindo e vão escolhendo. É um kit da Brasil Combat, um kit da Growth, cheio de suplemento, um atendimento com nutricionista, atendimento com quiropraxista, o curso de inglês da minha professora também. Tem, a Ospet também me ajudou, vai dar uma faixa personalizada para um dos ganhadores. Olha que maneiro, com o nomezinho. Então, são esses prêmios, então, são 5 sorteados. Na ordem dos sorteados, eles vão escolhendo. É isso. Não, maneiríssimo isso. E me fala um pouquinho, já que você tocou nesse assunto, cara, a importância da mídia, assim, como te traz isso? A gente conversou um pouquinho antes, a gente falou que a mídia social, teu trabalho ali na rede social, te traz alguns patrocínios, né? Me fala aí quem está com você, como chegaram até você, se foi 100% online, se foi uma coisa mais presencial ali em dia de campeonato, que é para galera entender como é que isso funciona. O Instagram, hoje em dia, é uma vitrine, né? Então, assim como o atleta tem que tomar suplementos, tem que treinar, tem que fazer preparação, ele tem que fazer a mídia. Hoje em dia é uma tarefa a mais ali para o atleta. E desde o início era um meio que eu enxerguei que eu conseguiria visibilidade, conseguiria alcançar patrocínios, esse tipo de coisa. Ser conhecida, né? Porque se eu esperasse o meu primeiro título expressivo para conseguir patrocínio, eu não ia conseguir meu primeiro título expressivo, não ia chegar. Porque foi por conta de ter esses apoios que eu consegui chegar ali. Se tornou um caminho mais fácil, menos custoso, com mais apoios. Então, meu primeiro patrocinador foi a Brasil Combat, ele chegou em 2022, numa época que eu não tinha títulos expressivos, mas eu já tinha alguma mídia, eu já tinha alguma expressão na internet, né? Tinha voz, digamos assim. Então, foi por meio de conversa, conversamos com o Fabrício, falou, Fabrício, é isso, isso e isso. Ó, tenho alcance, né? Alcance nas redes sociais, mas falei pra ele, eu vou ser campeã brasileira, me aguarde, vem aí. Veio, hein? Chegou. Então, eles estão comigo desde 2022, é uma ajuda incrível, assim, um apoio incrível. E depois eu tive o meu fisioterapeuta, que é a que trata, que é lá no Caju. Nossa, eles me consertam e eu quebro no dia seguinte. Vai pro estaleiro. Ajusta tudo, no dia seguinte eu tô estragando de novo no jiu-jitsu. Mas eles me apoiaram para ir no Mundial ano passado, isso fez um diferencial incrível. O Rodrigo, da que trata, ele é um profissional incrível. Ele faz jiu-jitsu também, então ele entende o que acontece ali no jiu-jitsu, sabe onde consertar, né? Então, foi um dos primeiros também que acreditaram. E aí teve o ACEF em 2022. O ACEF ele fez um sorteio ali no Instagram dele e sorteou atletas que ele considerava, foi por votação, né? Então, vote aí no atleta que você acha que pode ser bom pra gente aqui na ACEF. Perturbei muito. Naquela época eu tinha um alcance legal. Nossa, que eu perturbei. Falei, gente, por favor, vote em mim. Nossa. Então, por exemplo, essa questão da CEF eu consegui porque eu já vinha fazendo um trabalho antes de ter alguns seguidores ali, uma galera que apoiava em mim, que me ajudou. Grande. Isso, me ajudaram muito nesse ponto. E eu consegui o ACEF. E o ACEF foi muito importante para eu conseguir descer de peso, porque na época eu estava com 100 quilos, eu acho, 100 e poucos. Hoje em dia eu estou com 80. Então ele me ajudou muito nessa questão de comer por ansiedade, tem os manipulados ali para ajudar a diminuir o apetite, e uma série de questões. Nossa, ele me tornou atleta. Entendeu? Nesse ajuste eu consegui seguir o caminho de atleta. Hoje em dia eu não tomo mais os manipulados para ajudar em ansiedade, porque eu aprendi. Esse foi um auxílio, né? Para você aprender a se alimentar
e segurar a ansiedade. Então, eu já aprendi nesse processo a eu fazer isso sozinha. Mas isso foi um grande auxílio ali. O Acef é incrível. Eu mandei pra ele. Falei, Acef, cara, na primeira vez que eu cheguei lá, eu falei pra ele. Ele falou assim, qual é o seu objetivo? Eu falei, eu quero ser campeã brasileira. Ele, não foi isso que eu perguntei, cara. O que você quer no jiu-jitsu? Aí eu, tá, não, calma aí, não era isso não. Mas consegui, eu falei. Trouxe, tá aí. Tá vendo? Ele ficou muito orgulhoso. Meu objetivo era orgulhar o Acef, consegui. E quem mais tá contigo? O inglês, né? Você tá aprendendo. Aí as mais... Agora, a minha professora de inglês, ela tá me ajudando muito, que é a Laís. Ela lutou brasileira também, ela é lá de Floripa. Ela me conheceu também pela internet, né? Ali pelo Instagram, a gente trocou mensagem, ela quis me apoiar. Falei, sim, quero aprender inglês com certeza. E a gente fez ali uma parceria. E, nossa, meu inglês melhorou muito. Eu vou chegar no Mundial com menos perrengues, né? Agora eu vou conseguir conversar. E tem a Bravos também, lá do Jorge, que é lá na Tijuca. Eles são preparação física. Então, caraca, era o que eu estava precisando na minha vida de atleta, um ajuste para preparação física. Nossa, a gente começou esse ano, fez muita diferença na minha preparação, no meu gás, na minha força, tudo. Isso foi uma ajuda incrível. E a minha nutricionista Mayara Vasconcelos, nossa, esse ano foi a primeira vez que eu consegui descer de categoria. Eu desci de categoria para SAF. Eu só arrumo problema para meus patrocinadores, é incrível. Eu falei para ela assim, Mayara, o que você acha? Eu tenho 1 semana e meia para descer 4 quilos, você acha que dá? Ela olhou assim, ela falou, você vai ter que correr atrás. Eu falei, conte comigo. Aí ela falou, então vamos. Caraca, foi a primeira vez. Foi uma loucura, mas eu consegui. Eu bati 78.800 de kimono na SAF. E eu tava com 82 na outra semana. Nossa, foi a primeira vez. Ela fez um trabalho incrível. Deu certo. Nunca tinha descido de categoria. Foi a primeira vez. Nossa, foi muito bom. Conseguiu. Mais uma coisa que eu consegui. E foi uma realização, assim. A próxima é descer pra CBJJ, que a CBJJ é um pouquinho menos do que a SAF, né? Mas se eu bati 78.800 de kimono, a CBJJ é 79, vai dar também. Vai dar, já deu. Vou chegar, é isso. Já deu. E vem cá, cara, pra galera entender, porque às vezes eu escuto muito isso. A mídia é caro, eu não sei fazer e tal. Conta lá no começo, como é que você começou? Você começou com um celular que você tinha, você começou se gravando, você aprendeu o tutorial no YouTube para editar no CapCut e tal. Desmistifica essa coisa aí que a galera hoje em dia tem essa trava de não tem condição de pagar, porque eu sei que não é barato, não é fácil, mas também tem um medo de começar a fazer, né? Teve até aquela trend lá, comece, depois você melhora. Me fala aí pra galera o que tem que fazer para dar o primeiro passo para trabalhar a mídia, a própria mídia, assim. Eu ouço muito o pessoal falando que eu não tenho um celular bom para fazer eu não sei como começar. Então, eu comecei, o meu celular era um Xiaomi 5, sei lá, era um celular bem ruinzinho. E aí eu fazia daquele jeito mesmo. Só que na época eu fazia pelo computador, tem tempo isso. Eu pesquisei, né? Pesquisei programas, como é que eu fazia, busquei muito no YouTube como é que se faz edição, esse tipo de coisa. Eu tinha um estúdio de dança, em 2020 eu tinha um estúdio, de 18 a 2022 eu tive um estúdio de dança. O jiu-jitsu entrou no meio, tudo ao mesmo tempo, como sempre. E aí pro meu estúdio de dança eu tive que aprender a editar vídeo de dança, para gravar as apresentações e postar no YouTube naquela época. Então eu aprendi a editar esses vídeos no programa Filmora do computador. Então naquela época eu aprendi a editar mais ou menos, só corte, junta música, coisa pouca. E aí quando eu trouxe isso pro jiu-jitsu eu tive que aprender no celular, no CapCut, né, no aplicativo que todo mundo, a maioria usa esse, e foi futucando, ficou ruim muito, no início vai ficar muito ruim, fica ruim é aquilo, né, primeiro você faz, depois você melhora, ficou ruim, eu fui ajustando, aprendendo outras coisas, pesquisei no YouTube, até no Instagram tem algumas pessoas ensinando, e eu ia futucando, trazendo para as minhas edições, e foi assim, então eu comecei com um celular muito ruinzinho, dava um jeito de fazer. Depois eu troquei para um Samsung S10, que ele já era, na época, ele era muito bom. Hoje em dia já tá ruim de novo, porque as coisas mudam rápido demais. E aí eu fui com esse S10. Na última vez que a gente conversou, eu tava com esse. No outro episódio que a gente gravou aquela vez, eu tava com aquele, já tava capenga, desligando, caía no chão e desligava. Aí tinha que, meu Deus, tem que esperar. Aí depois eu juntei uma grana, porque
eu profissionalizei meu Instagram, né? Então, eu juntei uma grana para conseguir comprar um iPhone. Porque todo mundo falava, nossa, o iPhone é bem melhor. Eu falei, deixa eu ver essa palhaçada aqui. Realmente, para edição, esse tipo de coisa do Instagram, o iPhone é melhor. Comprei um iPhone 12, que não é um dos mais atuais, mas funciona muito para mim. Já funciona tem. muito. Até me atende, tá aqui ele, bonitinho. Já tá quebradinho, mas tá tudo certinho. Não, isso aí. E aí, ó o François aqui, ó. Aí. Aí, ó. Tá vendo? E aí ele me atende muito. Mas eu comecei lá do início. E tem que futucar, tem que mexer. Não espera alguém falar, não, vem cá que eu vou te ensinar. Não vai. Tem que correr atrás. É aprender mesmo, futucando. Porque aí você começa de um jeito, vai entendendo e daqui a pouco já está um pouco mais claro. O que eu acho, esse bate-papo, eu gosto de trocar essas ideias assim, para a galera entender o quanto de estudo você teve que fazer para chegar até onde você chegou. Tu, cara, tá aprendendo inglês, tu aprendeu a editar, tu aprendeu a fotografar, tu aprendeu a postar, a legendar. Então, tipo, cara, não é fácil, é possível, mas não é fácil. E, cara, eu sou teu fã e há 1000 anos, sabe disso, tenho nem muita seda mais para rasgar aqui. Eu queria falar um negócio. Essa questão aí do meu Instagram, ali antes eu estava sendo conhecida, mas eu não tinha nenhum resultado expressivo, né? Eu estava correndo atrás. Bronze, bronze, prata, prata. E aí, o meu primeiro Reels, assim, que alguém filmou, que estava ali no campeonato, né? O pessoal da mídia, foi você. No meu primeiro ouro, foi o primeiro. Lá em 2023, o Rio Fall. Alguma coisa, Rio Fall. Foi meu primeiro ouro. E aí eu saí, nossa, eu fiquei muito feliz. Primeiro ouro da CBJJ. Você fez o Rios. Eu falei, caraca, eu tenho o Rios profissional, não acredito. Ai, meu ouro, ai, meu Deus. Foi o primeiro, foi você, tá vendo? Pô, cara, é foda. Eu sou muito velho, né? Eu iniciei muitas coisas assim no jiu-jitsu, né? Acho que foi o Vitor Freitas que fez um vídeo falando que a geração de agora não conhece a Tayane Porfírio muito, né? E ela foi, meu irmão, muito braba. Enfim, eu me lembro dela nas faixas coloridas, pequenininha, na época da Flash Sport e tal. E então, cara, cada tijolinho que eu coloco numa vida, assim, na caminhada de um atleta, eu sei que para mim é mais um dia de trabalho, é uma coisa que eu faço de coração, mas ter essa importância de poder abrir portas, de poder iniciar algo ali, tipo, teu primeiro ouro, teu primeiro Rio profissional foi eu que fiz. Então, quando tu estiver lá na faixa preta, brabona, cheio de academia, seminário bombando, eu vou poder bater no peito. O primeiro vídeo só me ver o que fiz, rapaz. Pô, respeito. Eu vou falar, o meu primeiro ouro tem registro, foi o David que fez. Não, cara, eu que agradeço a oportunidade, eu fico feliz demais de poder contribuir. E agora, meu irmão, onde tu tá, eu tô lá. Se eu tiver, eu meu tô amuleto. Quando o David tá na beirada do tatame, eu já chego e falo, vou ganhar. Tá aqui, ganhei já. É isso. Não, que isso, cara. Cláudio, me conta alguma... Você, deve ter milhões de histórias, né? Me conta uma história engraçada aí que você passou um perrengue chique, alguma coisa desse teu corre aí de viagem. Cara, eu acho que o mais traumático foi o Sul-Americano na CBJJ, em novembro do ano passado, né? A gente foi lutar, só que, nossa, eles botaram no meio do feriado. Novembro teve vários feriados, né? Aí a gente tendo que sair correndo aqui do Rio, porque a gente achou que ia lutar num dia, a gente lutou no outro, lutou antes. Nossa, a gente saiu correndo, eu, Amanda e Mauro. Nossa, foi um perrengue, correndo no meio da rua. E aí, além de a gente lutar um dia antes, a hora, quando a gente estava vendo, a hora estava adiantando mais. A gente correndo, foi em Barueri. A gente pegou o trem, aí saiu correndo da estação de trem, chegou lá, já chegou já lutando. Nossa, foi uma correria. Aí eu reclamei muito. Eu cheguei a passar mal, depois eu tive que tomar soro, que eu desidratei, sei lá, eu tive um treco, um estresse, foi muito estressante. Aí eu fiquei, CBJJ, não faça isso nunca mais. Por que vocês fizeram isso? Não faça. Aí depois, o próximo campeonato, eles anunciaram o brasileiro, né? Anunciaram com 3 meses antes. Aí eu falei, viu? Foi porque eu reclamei. Tenho certeza. Falei com a CBJJ, claro que não, né? Mas na minha cabeça, eu falei, muito obrigada, CBJJ. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Caraca, mas foi. Cara, e como é que foi a receptividade do público ali no Brasileiro? Eu vi que você
gravou milhões de vídeos ali. Como é que você está sendo recebida pela galera? Cara, eu tô recebendo tantas mensagens da galera, porque tem aquela galera que acompanha lá desde o início, né? Quando eu postei o primeiro vídeo falando que quero ser campeã brasileira, em 2022, foi o primeiro que eu postei. E aí a galera falando, cara, isso pra mim foi uma aula, porque eu penso em desistir, já pensei, mas aí eu vejo a sua história, vejo que você conseguiu depois de tanto tentar, então pra mim eu vou tentar mais uma vez. Isso pra mim foi lindo, foi lindo. A gente recebe apoio de lugares que a gente nem espera, né? Uma pessoa que nunca falou com você, mas tá vendo seu corre ali no Instagram, e aí do nada ela vem falar com você e fala isso tudo, e tu fica, caraca, mano, que loucura. Eu fico muito realizada, né? Porque, assim, eu criei ali o Instagram para contar a minha história, para conseguir os patrocínios também, mas para servir de... Porque o brasileiro eu sabia que dava, mas eu não tinha nenhuma base para falar, cadê aquela galera que falou que ia tentar e deixa eu ver como é que tá. Ninguém falou, eu falei, quer saber? Eu vou lá, vou descobrir. Pô, eu vou descobrir. E aí eu me preocupei em trazer isso ali pro Instagram, para isso, para mostrar. Eu penso muito na Cláudia do passado, né? A Cláudia que estava lá no início pensando se ia dar certo. Então, para mim, eu tô devolvendo para ela, falando aqui, ó, deu certo. Falei que ia fazer, fiz, que bom. Então, são várias Cláudias, assim, né? Essa galera ali do Instagram, eu penso em voltar e falar aqui. Falei que tentei, te mostrei como que eu tô tentando, o que eu tô fazendo, deu certo. Então, vai lá que agora é a sua vez, sabe? Muito bom isso, então, cara. E qual foi, assim, a mensagem que mais mexeu contigo? Ou então alguma pessoa que te abordou no campeonato, que te marcou, assim, que você consiga... Cara, eu tenho dois amigos, que é a Patrícia e o Everton. A Patrícia tá lá em Abu Dhabi, né? Ela conseguiu aquela oportunidade de dar aula de jiu-jitsu em Abu Dhabi, e o Everton aqui do Rio. E eles são duas pessoas que são, assim, muito tementes a Deus, muito. E por muito tempo eu estive longe aí da minha fé, vamos dizer assim, por várias questões que aconteceram na minha vida, eu me afastei muito. Então eles foram duas pessoas que me deram aula de como a gente tem que ser grato, a gente tem que seguir nesse caminho. E aí, ano passado, em dezembro, a gente teve uma conversa nós três, e a gente falou, a gente vai fazer um acordo aqui, que os próximos 6 meses, quem sabe um ano, a gente vai seguir nessa linha, a gente vai melhorar a nossa fé, a gente vai fazer o caminho ali seguido com Deus, né? E aí, assim a gente fez. E conversei muito com a Patrícia, eu sou muito grata a eles por me mostrar esse lado. E teve uma menina lá na Melk, o nome dela é Érica, que ela não sabe nada disso, mas ela ficou 20 minutos, no último dia que ela ia embora, eu estava falando para ela, cara, eu fico muito sem graça de pedir as coisas, assim. Sabe quando a gente ora e pede? Eu não gosto de pedir, eu gosto de merecer, né? Eu me sinto mal, sei lá. E ela ficou 20 minutos me falando que não é assim, que a gente tem que confiar, a gente pede sim, porque ele espera que a gente peça. E isso para mim foi um recado direto, porque eu não falei nada para ela. Ela veio do nada e falou, não, vamos aqui conversar. Ela ficou 20 minutos, isso para mim mexeu muito comigo, foi antes do brasileiro. Mexeu muito comigo. E no caminho do brasileiro, eu estava ouvindo uma música, né, que é aquela Estou Te Preparando, e eu mandei o print pra Patrícia e pro Everton. Eu tava chorando no carro indo, tava sentindo que ia ser naquele dia, tava toda arrepiada. Eu falei, gente, eu acho que vai ser hoje, meu Deus. Então foi muito um caminho de confiar. Essa conversa com a Érica naquele dia pra mim foi um recado direto, sabe? Para eu acreditar, para eu confiar e seguir nesse caminho que vai dar certo. Então, ela é uma pessoa que nem me conhecia, a gente se conheceu lá, nem na internet ela me conhecia, e ela fez muito por mim naquela conversa, entendeu? Que maneiro. Foi isso que me Parabéns. marcou. Eu acho que mente sã, corpo são, e eu acho que a gente tem que cuidar muito da nossa vida espiritual também, né? Sim. Que fortalece nosso psicológico, nos dá confiança. Eu acho que... Outro dia até postei isso no meu status lá, que fé é você caminhar sem saber se tem chão. Exato. Então, eu acho que é uma frase que eu ouvi e levo para a vida, sabe qual é? Que vai, mano, vai, faz, e seja feita a vontade do cara lá de cima, faz o teu melhor, se vier o resultado veio, se não veio, ele sabe o porquê, e é isso, cara. Tem hora pra tudo, tem hora pra eu vou tudo, muito nisso. É isso aí. Cara, eu queria agora agradecer aqui, senão vou me esquecer,
A Tauron, obrigado aí, Rubinho, né, cara, que, pô, me dá uma moral enorme nos campeonatos, dá as camisas aí que eu visto nos campeonatos, me dá meu uniforme. E hoje eu queria tocar no assunto de personalização de equipe. Para quem não sabe, a Tauron, ela personaliza a tua equipe, tá? Ela trabalha um layout, um design dentro da sua equipe, onde vai te trazer ali uma estética bacana, um visual organizado para os seus atletas e para os seus clientes, né, cara? A gente está aqui com o site aberto, a gente está com a promoção de frete grátis acima de R$300 para regiões Sul e Sudeste. Se você quiser entrar lá, confere as mercadorias que tem lá. Se você é da escola Carson Gracie, tem uma imensa variedade de produtos do Carson lá. Tem produto de lifestyle, camisa de jiu-jitsu, enfim. É o mundo se acabando. Vai lá que o Rubinho vai te atender de boa. E é isso, galera. Vamos fortalecer quem está no corre do jiu-jitsu. Obrigado, Rubinho, mais uma vez. Obrigado a Tauron aí por sempre estar presente, acreditando em mim. Obrigado, meu irmão. E falando em patrocínio, fala comigo. Cara, a gente, né, trocou aquela ideiazinha antes. Às vezes o atleta ele não entende os benefícios de se ter um patrocínio. Ah, mas é apoio. O cara só me dá. Falei, ô maldito, tu não ganhava uma cueca de ninguém. Então, bota a mão pro céu que alguém tá te dando alguma coisa. As pessoas às vezes não entendem essa economia que você deixa, né, de gastar, e você ganha toda essa estrutura que você citou aí. Fala para mim aí a importância disso, a diferença disso, que é para a galera entender e ser grato quando tem um apoio, um patrocínio, alguém que acredita aí na tua vida de atleta. Cara, para você, a vida do atleta, né, é muito cara. Você ser atleta é caro demais. E se entra um patrocinador que te economiza um desses gastos, pô, já é um avanço e tanto. Um patrocinador de kimono, Brasil Combat, por exemplo, me patrocinando, nossa, é uma ajuda e tanto. Tem o material, a nutricionista, preparador físico, é um gasto a menos. Então, assim, na faixa colorida é muito difícil, até na preta, né? É muito difícil você receber um auxílio de dinheiro, né? Mas que seja um auxílio de material, já vai adiantar a tua vida. Já é um gasto a menos que você tem que ter. Quando a Growth chegou, nossa, eu fiz assim, graças a Deus. E como chegou a Growth? Deixa de perguntar passei direto, hora. Né? A Growth, em novembro, eles mandaram mensagem para várias pessoas que tinham uma certa quantidade de seguidores, e aí fazendo um teste, falando, olha, nós vamos te enviar uma certa quantidade de produtos, e você tem um link, e a gente vai te avaliar a partir da quantidade de cliques nesse link. Nem precisava fazer as pessoas comprarem, era só ter cliques no link. Falei, deixa comigo. Me mandaram, fiz muito vídeo. Cara, eu falei, se eles estão fazendo isso, é um processo seletivo. Foi um Enem da Growth. E aí eu falei, não, vou conseguir esse negócio. Aí em novembro, fiz muito vídeo, fiz muito. Em dezembro eu fiz um vídeo com os meus amigos lá da Resiliência Jiu-Jitsu em Niterói. E aí, a gente fez um vídeo, assim, foi mais ou menos um quiz, né? Eu montei algumas perguntas, e aí quem ganhava algumas coisas da Growth. O vídeo ficou maravilhoso. Eu fiquei 4 horas editando esse vídeo, porque ficou com 20 minutos o vídeo. Caraca. Eu queria diminuir, né? E aí eu diminuí para 4 minutos, eu acho. Nossa, ficou maravilhoso, ficou muito engraçado. Eu falei, não, depois desse vídeo a Growth me aprova, não tem jeito. Me aprovou? Não. Eu falei, não. Peraí. E aí eu fiz mais barulho, depois em janeiro eu mandei, depois de 3 meses de avaliação, eu mandei mensagem, falei, então, Growth, poxa, será que eu fui aprovada? Acho que eu tô valendo a pena, caramba, e todo mundo me ajudando, marcando, Growth, aprova menina, aprova. E aí em janeiro eu fui campeã peso absoluto, meu primeiro título, assim, grande, né, peso absoluto, peso absoluto não é pra qualquer um, fiz muita luta. Aí lá mesmo eu fiz um vídeo, falei, Growth, aqui ó, peso e absoluto, tô fazendo o vídeo, tem clique no link, não tem como, agora você tem que me aprovar. No dia seguinte, acho que 2 dias depois, eles mandaram mensagem, estamos encaminhando você para o setor de parceria para a gente evoluir nossa parceria. Eu falei, graças a Deus, consegui. Foi na base da perturbação. E aí, agora, todo mês eu tô sendo avaliada, eu fico em avaliação constantemente. Então, o uso do cupom ali da galera comprando as coisas pelo meu cupom me ajuda a permanecer na Growth, né? Então, mensalmente eu continuo sendo avaliada, eu tenho que fazer esse trabalho mensal, mas, cara, suplemento é uma coisa muito importante para atleta. E caro, né? E caro. Então, eu tendo essa ajuda e ainda oferecendo um cupom para ajudar a pessoa a gastar um pouco menos,
é uma via de mão dupla, né? Então me ajuda muito. Eu tenho um gasto a menos, consigo ajudar outras pessoas, trago uns mimos aí para as pessoas que eu gosto, para ajudar um pouco mais, e é isso, a gente vai seguindo, entendeu? Isso foi uma bênção, assim. Chegou agora, eu falei, que bom, ufa! Cara, e voltando ao assunto do brasileiro, você me explicou que teve um divisor de águas ali, que era a blogueirinha atleta, e que agora a mídia, as pessoas te tratam como atleta blogueirinha. Cara... Qual o significado disso pra você? Estão me levando a sério, né? Que saco! Porque, cara, desde o início, eu sempre fui, assim, 2023 mesmo, porque eu falo, do atleta. 2023 eu virei uma chavinha e falei, sou atleta. Porque eu ouço muito podcast, né? Então eu ouvi alguns grandes faixas presas, assim, de nome falando, não... O atleta, para ser atleta profissional, você tem que viver só de jiu-jitsu, fazer só jiu-jitsu. Eu nunca estive só jiu-jitsu porque não tem como, eu trabalho. Antes eu tinha um estúdio de dança, eu fechei o estúdio de dança para entrar no escritório de contabilidade, mas o jiu-jitsu sempre esteve junto, porque não tem como, é difícil. E aí eu ouvia muito, não é atleta profissional. Colorida? Não é profissional. Eu ficava, pronto, não sou atleta então. Meu Deus, quem? Eu sou atleta ou não sou? E aí em 2023 eu falei, caguei, sou atleta sim. Aí dali pra frente eu sou atleta, e aí nunca... Antes eu era uma menina que fazia gracinha na internet e de vez em quando competia, na visão geral. Só que eu gosto de seguir essa linha engraçada. Eu sou assim, a minha vida eu gosto de ver as coisas da melhor forma possível. Não vou ficar, não, porque a vida é horrível, meu Deus. Não, gente, pelo amor de Deus, a vida é ótima, eu faço meus corres, tenho meus perrengues, mas vou trazer a melhor visão possível disso, porque amanhã é outro dia. E aí, agora, pelas coisas que eu venho vendo das pessoas, esse ano, na verdade, com os meus resultados, as pessoas começaram a olhar diferente. Aí começaram a falar, não, olha só, ela é atleta e além de atleta ela faz conteúdo. Eu, caramba! Aí compartilharam, alguns compartilhamentos que eu vi, tava assim, nossa, ela é atleta e é blogueirinha. Então mudou o negócio. Eu falei, tá, poxa, eu precisei ser campeã brasileira pra ser levada a sério, não acredito. Mas foi isso foi interessante pra mim, entendeu? Ver essa visão, né? Não, isso é muito bom, cara, é resultado. E, Cláudia, em algum momento, pensou em desistir? Esse ano, não. Desde que eu entrei lá no Formiga, não. Mas antes, várias vezes. Várias. Teve um momento específico, em 2022... 23, eu acho, que eu tive um desentendimento com o meu professor na época, e aquilo ali, para mim, eu fiquei muito... Porque eu não tive o resultado que eu queria, acho que foi em 2022, foi quando eu perdi na segunda luta do brasileiro. A gente teve um desentendimento, falei, mano, então não tá dando certo, não tá errado. E aí, dali, a minha cabeça deu um nó, e era um momento que eu estava em transição do meu estúdio de dança, eu não tinha tido a oportunidade ainda da contabilidade, então eu estava assim, vou parar, o jiu-jitsu está tomando tempo demais na minha vida, não vou fazer isso, não sei, ali eu real pensei em desistir. E aí eu fiz um vídeo. Fazer vídeo, para mim, eu gosto muito de escrever, então eu escrevo, eu faço os meus roteirinhos, tem o Cláudia Schipuden lá, que é a minha série de campeã brasileira, né? Vou ser campeã brasileira, fui e aí deu certo. Então eu escrevo o roteiro, né? O que eu vou falar na voz ali no fundo, é um roteirinho que eu escrevo. E aí, naquela época, minha cachorrinha tinha morrido também. Nossa, tava só o fundo do poço, tava muito triste naquela época, em 2022. E aí eu escrevi. Eu comecei, em vez de começar, oi, quero ser campeã brasileira de jiu-jitsu, eu comecei, oi, meu nome é Cláudia, eu desisti do jiu-jitsu. E ali eu falava, o vídeo era, eu falava, eu desisti do jiu-jitsu ontem e várias vezes, porque o jiu-jitsu isso, aquilo, se você não sei o que lá, então eu botei todos os meus sentimentos naquele vídeo e no final eu falava, mas eu tô pronta pro dia seguinte, e você? É isso. E aí eu recebi muita mensagem. Era um vídeo que eu postei e falei, só botei meus sentimentos pra fora e tá tudo bem. Só que o vídeo teve uma proporção que eu não esperava. Muita gente se identificando e falando, cara, é isso aí, você falou por mim. É isso que eu tô sentindo. E conversei com muita gente naquela época. Eu falei, então vambora. Porque ali eu vi que é normal também. Ali foi um exemplo pra mim. Porque, cara, eu ficava falando, nossa, eu tô errada, tô pensando em desistir, tá errado. E ali foi mais um exemplo de que isso é normal, mas que não é motivo pra desistir, né? Você balançar um pouco a cabeça é normal, mas que não é motivo. Então ali eu tendo um contato com várias histórias, me fez continuar também. E ali foi mais uma vez que eu falei, não, então vamos continuar.
Acho que foi um dos maiores, assim, que eu realmente pensei de verdade. E ali, tiveram outros pontos, mas aquele ali foi muito forte para mim. E como você se vê daqui a 5 anos? Você tem algum objetivo de abrir uma academia, de dar aula? Cara, eu falei até no story sobre isso, porque a gente teve essa conversa no último campeonato da SAF, e eu fiquei pensando, porque eu me vejo administrando escola, sabe? Não dando aula diretamente. Eu gosto muito de dar aula, fiquei 5 anos dando aula de dança, já dei aula de jiu-jitsu, tive uma turma por um tempo. Eu gosto de dar aula, gosto muito, mas eu não sei te dizer, não tive essa visão concreta ainda, mas eu acho que eu caibo em várias caixinhas do jiu-jitsu. Se tiver que dar aula, eu dou. Se tiver que administrar, eu administro. Se tiver que ser uma comunicadora, uma Rafa com L's da vida aí, ó, sou também, me chama que eu vou. Eu estou estudando e estou ampliando todos os meus caminhos, porque eu não tenho certeza de nada, porque 5 anos pode acontecer várias coisas, mas a minha certeza é que eu tenho aptidão para qualquer um das vertentes. Eu estou me formando para isso, eu estou me estudando para estar apta a qualquer uma. Então, a oportunidade que surgir, eu vou avaliar e falar, de repente, porque eu me vejo trabalhando com jiu-jitsu, me vejo seguindo a linha do jiu-jitsu, porque eu gosto, né? Dá para reparar que eu gosto um pouquinho. Então, eu me vejo feliz seguindo a linha do jiu-jitsu. Não dá para ser atleta para sempre, né? Eu estou extraindo ao máximo do que eu consigo. Eu acho que eu tenho mais uns 4 anos, talvez uns 5, não sei, nessa vida de atleta. E eu já fiz uma conta, fiz até meu apelo para Melk. Melk, se você estiver me ouvindo, se o Melk me abraçar lá, daqui a 3 anos eu sou campeã mundial na faixa preta. Eu tenho esse prazo. 3 anos lutando lá, treinando na Melk, 3 anos eu sou campeã mundial na faixa preta. Porque só vai depender muito de mim, e eu me conheço bastante. Se depender de mim, e no que ele conseguir me ajudar, isso foi até uma questão, trocando de assunto, isso foi até uma questão, o Formiga, ele é um professor assim, excepcional, me ajuda muito, eu consigo me conectar muito no coach com ele, isso para mim faz muita diferença, uma conexão com o coach ali. E quando ele me ajudou muito nesse meu primeiro ouro aqui. Esse foi meu primeiro absoluto, meu primeiro ouro na CBJJ em absoluto, em Contagem, e ele lutou comigo na primeira luta até o final. Na última luta ele falou assim para mim, lutei com uma menina muito dura, ele falou assim para mim, essa menina vai te derrubar. E foi a primeira vez que eu falei, ele tá contra mim ou tá a meu favor? Não entendi. Aí essa menina vai te derrubar, você não vai entrar em queda nela, você vai chamar ela pra guarda. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, eu tenho. E você, confia em mim? Eu falei, confio. Então é isso, vou fazer isso. Dito e feito, tentei entrar umas quedas assim de início de luta pra sentir, nenhuma delas deu certo, defendi as quedas que ela tentou várias vezes, puxei ela pra guarda, briguei de guarda, minha guarda não era essas coisas naquela época, mas confiei no Formiga, ele falou, você tem que pular na guarda nela, então vou fazer. E eu ganhei aquele dia, fui campeã, cara, lutando com o Formiga do início até o fim. Aquilo fez um diferencial absurdo pra mim. Ele me ajudou muito no Mundial do ano passado. Ele estava comigo, então, hoje em dia o Formiga, ele é uma pessoa muito especial pra mim, me ajuda muito. E antes de ir pro camp da Melk, eu falei, Formiga, sente aqui, vamos conversar. O que você acha de eu passar 3 semanas treinando lá na Melk? Porque o meu medo era que eu ia passar 3 semanas longe da minha equipe, longe do meu professor. Aí ele falou, acho que é uma oportunidade interessante, vai sim, me conta tudo, mantém em contato comigo. Falei, beleza. Fui, todo dia eu tava, não, Formiga, hoje eu tô me sentindo bem, lutei bem aqui, apanhei, mas tá tudo bem. Então a gente se manteve em contato. Depois do brasileiro, o Melk respondeu algumas coisas lá, eu mostrei pra Formiga. Falei, Formiga, vou segunda-feira lá conversar com ele. O que você acha? Ele não vai lá. Ouve o que ele tem a dizer. Então, ele tá me apoiando em tudo. A internet fala muita besteira, né? Então, eu vi um comentário assim, nossa, ela tá pedindo vaga em outra equipe e o professor dela tá do lado. Cara, isso tem tantas camadas, tantas camadas. Formiga tá me apoiando em tudo. Então, se o Melk realmente conversar comigo, porque a conversa ainda não veio, tô aguardando. Ele falou assim, ganhou pontos comigo. Cadê os pontos? Tô esperando até agora que pontos são esses. Então, se essa conversa vier, o Formiga vai ser a primeira pessoa a ficar sabendo o que aconteceu a gente tá seguindo essa linha. Tem sido muito bom estar lá. Virou mais chaves para mim estar lá com a galera do Formiga. O resultado mostra muito isso. Esse ano eu perdi 2 lutas. No ano eu perdi 2 lutas, duas em absoluto.
Agora no absoluto do brasileiro eu perdi na segunda luta e no absoluto de Curitiba, porque ele não estava comigo. Se ele estivesse comigo, eu ia ganhar. Enfim, mérito total da menina. Ela foi muito inteligente. Eu tomei uma decisão errada na luta. Se ele estivesse comigo, eu não teria tomado essa decisão. Mas enfim, ele teria me ajudado lá. Mas quem estava lá me ajudou do jeito que conseguiu e é isso. É a primeira vez, normalmente, não é assim que acontece isso. Aqui eu não estou acostumado com isso. Mas esse ano eu fiz muito investimento para isso acontecer, então, antes de ir pro brasileiro, eu botei assim, agradeci ao Formiga, à escola, eu botei, espero que eu consiga retribuir com um ótimo resultado. Quando eu consegui, eu falei, que bom, consegui retribuir. Aí é isso. Não, cara, parabéns, cara. Eu tenho muito a te agradecer a oportunidade de estar aqui. Quando eu combinei com você, foi ontem, eu acho, foi terça-feira, né, que a gente conversou. Vamos gravar, tem um horáriozinho aqui, pum, vamos lá. Queria te agradecer demais a oportunidade de você estar aqui trocando essa ideia. Foi muito esclarecedor, espero que as pessoas entendam isso, que esse nosso bate-papo incentive as pessoas, que tirem dúvidas. Eu de verdade torço por você, acompanho você e sempre pode contar comigo no que for, no que eu puder ajudar, eu vou sempre te ajudar. Mas agora, cara, o espaço é teu. Se você quiser falar, mandar mensagem, agradecer, essa câmera aqui é sua. Solta a voz, Claudinha, abre o coração, e é isso aí. Nossa, tem tantas pessoas que fizeram parte disso tudo. Tem duas pessoas que são muito especiais para mim, são 2 curitibanos, que é a Darlene e o Lucas. Eles estão me ajudando desde 2022, com amizade, assim, palavras. Eles estão há mais tempo no jiu-jitsu e são mais graduados. A Darlene é faixa marrom, né? O Lucas não, o Lucas é faixa azul, paga 10 aí. Tadinho. Mas eles são pessoas, assim, que me passam muita experiência de vida, entendeu? Me ajudaram muito. Nessa transição de escola também me ajudaram muito. Foram momentos muito, muito difíceis ano passado, nessa transição, mas eles assim, foram uma fortaleza para mim. A Patrícia também e o Everton, que são esses meus amigos, Kaique também, que me ajudaram muito, muito, muito. Quando eu encontrei as meninas lá, assim, ter a rede de apoio foi muito importante. A rede de apoio foi muito importante, é muito importante ter essa rede de apoio. Minha mãe, cara, minha mãe é minha fã número 1. Eu tô para postar um vídeo, ela torcendo, ela fez uma faixa assim, ó. Muito bom, minha mãe é incrível. Então, ter essa rede de apoio faz diferença no caminho. Então, o recado que eu posso deixar é no que você puder encontrar uma rede de apoio, pessoas que estão no mesmo corre, faz muita diferença. Fez muita diferença para mim, eu acredito que faça muita diferença para várias pessoas. A Danusa é uma mulher sem igual. Ela me deu muitos conselhos, me conversa muito comigo. Ela foi uma das pessoas que falou, continua que vai chegar. Se ela falou, tá falado. É isso. Ela é uma referência muito grande para mim. E a Amanda também, que foi uma pessoa muito especial, ela se tornou minha parceira, assim, lá no Formiga. Assim, tanta gente faz parte disso, e eu acho que a questão de você não desistir mesmo, não desistir, é muito fácil, as pessoas falam, é clichê, né? Não desista, continua, tá, mas mais o quê? Mais o quê? Não é só não desistir, você tem que ajustar tudo que precisa de ajuste. Deu errado? Deu, mas o quê? Vamos ver o que deu errado. É a alimentação? É a preparação? É falta de treino? Tá dormindo pouco? Tá fazendo musculação? Tem que fazer, o joelho fica podre. Tá fazendo fisioterapia? O que tá faltando ali a mídia? Como é que tá a mídia? Eu consegui um título, mas eu não consigo oportunidade. Como é que tá a sua mídia? Beleza. Por exemplo, se você me perguntar quem foi a campeã, sei lá, campeã faixa preta, peso... A faixa preta eu vou saber. Mas deixa eu ver. A campeã pesado, campeã da faixa roxa absoluta ano passado. Assim, rápido para te dizer, eu não sei. Não vi nada no Instagram. Eu sou campeã brasileira, vocês vão me ouvir o ano inteiro. O quê? Se eu for campeã mundial, vocês estão ferrados. O ano inteiro eu falo campeã brasileira e mundial. O ano inteiro tem que fazer essa autopromoção. É importante, porque as pessoas esquecem. Fui campeã no Contágio, eu falo toda hora, isso aqui dá um trabalhão. Então... essa autopromoção é importante, porque só o título não vai te levar, não vai te abrir tantas portas. Hoje em dia não vai. Esse trabalho de mídia faz muita diferença, porque você vai conseguir patrocinadores se você vender para o seu patrocinador.
o patrocinador precisa pagar as contas também. Então, se você tiver uma rede boa ali no seu Instagram, tiver pessoas que te apoiam, pessoas que compram os seus produtos que você... tiver uma boa influência, isso é importante. Tiver uma boa influência, datada numa boa história também. Não adianta ser uma pessoa mal caráter que não vai te levar a lugar nenhum. Mas é você jogar limpo, entendeu? E contar a sua história. Porque é a partir da sua história que vai inspirar outras pessoas. Eu fui inspirada pela história de outros. Acompanhei Taiane Porfírio, acompanhei Gabi Peçanha e Yara. Elas na faixa marrom eu estava vendo ainda, né? Eu vi a Cláudia Duval pegar a faixa preta também. Eu sou até da época aí que eu estava começando o jiu-jitsu. Então, eu vi muita coisa e as histórias delas me inspiraram. Agora, a minha história inspira outras. Cara, o giro, assim, é muito engraçado no jiu-jitsu, né? A história da Mica também, Mica da Jeff Team, né? Da Estrelinha, adoro a estrelinha dela. A Isa Lemos também. Hoje em dia tive a oportunidade de estudar com a Isa. Quando que eu ia sonhar? Eu, em 2021, vendo ela ser campeã peso absoluto na faixa azul, hoje em dia eu tenho contato com ela me ensina coisas. Que loucura! O mundo gira muito, muito doido, muito doido. Então, ela é uma pessoa que eu quero agradecer. A Bruna, lá da Resiliência de Niterói. Cara, é muita gente que me ajudou, muita gente. Não chega sozinha, tu não chega sozinho. Não chega. Uma frase que o Formiga botou numa postagem é: se que você quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. Isso faz muita diferença. Muita diferença mesmo. Não, com certeza, cara. Cara, acho que hoje foi uma aula, né, cara, que a gente teve aí de como é que é a carreira do atleta na vivência ali. Quem quiser te acompanhar, vai lá nas redes sociais, acompanha a Claudinha, compra o Produtos Growth com o cupom dela. Usa meu cupom, o cupom da Brasil Commerce também, Clau15, por favor. Você vai ter um descontinho, vai dar uma aliviada no bolso. Clau, muito obrigado de coração ter tirado um tempo do teu dia aí, que eu sei que é corrido, porque eu acompanho, pega a moto para um lado, pega a moto... Quantas motos já pegou hoje? Hoje já peguei 2, tem mais 2 para pegar. Muito obrigado, cara, estar aqui, te receber, ouvir mais um pouquinho da tua história. A casa vai estar sempre de portas abertas aqui para você, de verdade. E, cara, brigadão aí. Se você quiser deixar a tua rede social, a rifa, divulga a rifa, que é pra galera fortalecer lá. É 20 reais, meu irmão. 20 fortalece... pra você ganhar. Não, sabe o que acontece, cara? Às vezes, eu já ouvi falar que a pessoa, não, ela vai conseguir vender. Oh, meu Deus, não pense assim, não. Vai conseguir se você comprar um número. Tem uma porrada de gente que fala, 20, pô, não, isso aí ela vai conseguir mole, pô. Então, vai lá, faz a tua parte, compra o númerozinho, fortalece. Vai devagar que a gente vai conseguir completar essa meta aí. Isso. Então, tá bom? Todas as redes sociais, YouTube, Instagram e TikTok, Clau Costa Sá. Tá tudo igual para facilitar a tua vida. A minha rifa tá rolando, 20 reais no númerozinho, são 500 números, então me manda uma mensagem lá para E são 5 prêmios, né? São 5 prêmios. Então, se você comprar 3 números, ó que tu ganha 3 vezes. Ganha quase todos os prêmios. Eu acho uma ótima oportunidade. E aí, kit da Brasil Combat, kit da Growth, atendimento com nutricionista, curso de inglês, faixa personalizada da OSPET, tem o quiropraxista também, precisa ser instalado aí, ó, já arranjou teu problema. E é isso. E qualquer ajuda nesse sentido, comprou um número, já tá me ajudando. Não precisa comprar 3, não, tô brincando, mas se quiser comprar 3, eu tô aceitando. Comprou um númerozinho, já tá me ajudando para chegar lá no Mundial. Eu ainda não comprei a passagem, vou comprar a passagem essa semana, mas já tô inscrita no Mundial. Então é isso, de pouquinho em pouquinho eu tô chegando lá. Mesmo pós-Mundial, a rifa vai continuar rolando. Fechei a rifa, aí a gente vai lançar os sorteados. Obrigado, galera, acompanhou até aqui. Curta, comente, compartilha, salva, manda os vagabundos dos teus amigos assistir isso aí para aprender, pegar a visão. Se inscreva no canal. Obrigado a cada um de vocês. Obrigado a Betamax, que é o estúdio onde eu gravo meu podcast. Se você tem a intenção de ter um podcast, fazer live, enfim, produção geral de audiovisual, entre em contato com a Betamax, que o Fábio vai te atender com o maior carinho. Obrigado, Fábio, por tudo aí, sempre acreditando no meu trabalho também. E vamos que vamos para cima. Até o próximo. Ouça!